Com apenas esses 5 fundos imobiliários na minha carteira de investimentos, eu fui capaz de gerar mais de R$ 370 por mês e o melhor, sem pagar nenhum centavo de impostos aí sobre esse rendimento. E nesse vídeo aqui, eu vou explicar para você exatamente quais são esses fundos imobiliários e qual é a minha estratégia na aquisição de cada um deles. Inclusive, lá no final do vídeo, você vai compreender qual é o investimento total para você obter um resultado parecido com esse que eu estou tendo hoje em fundos imobiliários. Mas vale ressaltar que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, tá? Até porque eu fiz uma avaliação de cada um desses fundos imobiliários e todos eles se encaixaram em uma parcela da minha estratégia de investimentos, que é voltada para gerar uma renda mensal sem correr um risco exagerado. Por esse motivo eu busco fazer uma boa diversificação de segmentos e de ativos dentro da minha carteira. E esse é um pedaço da minha carteira de fundos imobiliários e vai servir perfeitamente para que eu possa mostrar para você como realizar até mesmo o princípio da minha estratégia de investimentos, tá? Então vamos começar aqui com o nosso quinto lugar. Lembrando que eu vou começar aqui da menor posição até a maior posição em fundos imobiliários, tá? Hoje eu tenho 25 cotas que me geram R$ 21,25 todos os meses do MAU 11, né? Que é o nosso quinto lugar. Ele é um fundo de shopping, né? O MAUS Brasil Plural. Custa hoje R$ 115,37. É um fundo que não tem um dividendo tão atrativo, ele tem apenas acumulado aqui de 8,33%, que deve subir aqui, ó, nos próximos meses, tá? E ele é um fundo que ele saiu aqui de 97, eu comprei ele a 95, tá? E hoje está custando R$ 115, ou seja, quando eu comprei o MAU 11, ele entra em uma seção da minha carteira que é voltada para segurança, previsibilidade ali de rentabilidade, que ele é um pouco mais previsível do que outros fundos que estão na minha carteira hoje, tá? E também valorização da cota, porque ele é um fundo de tijolo que investe ali majoritariamente em shoppings, né? E com a valorização dos shoppings, dos terrenos e tudo mais, das propriedades, ele se valoriza posteriormente. Inclusive, o MAU 11 está com P sobre VP descontado. Ele deveria estar custando R$ 119,31 e está custando R$ 115,37, né? Então não é uma recomendação, tá? Mas se você comprasse agora, você compraria ele, entre aspas, com desconto, tá? Ele rendeu aqui 0,85 na última distribuição de rendimentos e ele apresenta uma boa liquidez média diária de mais de R$ 2 milhões. Então ele está aqui no nosso quinto lugar da carteira, me gerando aí hoje R$ 21,25 todos os meses, tá? E o nosso quarto lugar fica com o KNCR11. Eu já fiz um vídeo aqui no canal avaliando o KNCR11, né? Ele é um fundo que eu tenho hoje 52 cotas e que me rendeu R$ 57,72, tá? Então é um fundo que eu acredito ser bem interessante. Ele é um fundo da Kinea Rendimentos Imobiliários, custa hoje R$ 101,82 por cota, tá? Tem um dividendo acumulado de 13,43% que vai cair agora com os cortes na Selic, né? Que é um padrão, por quê? Ele tem muitos CRIs, muitos contratos ligados ali ao IPCA, ao CDI. Então, com a queda da Selic, ele também vai reduzir a sua distribuição de dividendos. Ele vem subindo o valor da cota também, tá? Porém, o meu foco nele é dividendos, não é a cota, não é igual ao MAU 11, tá? É um pouco diferente o foco dele. Na minha carteira, ele vem para reforçar a distribuição de dividendos. Ele deveria estar custando R$ 100,98. Ele está com o preço do VP ok, levemente valorizado, né? Aqui R$ 1 quase de valorização aqui acima, né? É uma liquidez média diária excelente de 11 milhões de reais, bom número de cotistas e, claro, uma boa distribuição que vem caindo em comparação com o ano passado, ó. Vamos colocar aqui lado a lado. Setembro, 1,20, esse ano foi 1,10. Ano passado, outubro, 1,10, esse ano 1,11, foi até um pouco melhor, né, em 2023 e não saiu de novembro ainda, né? Então esse fundo ele vem para puxar um pouco mais a rentabilidade da minha carteira, porém eu tenho plena noção que ele vai ter uma redução na distribuição de dividendos, então por isso até, inclusive eu estava recebendo até mais de R$ 400 com esses 5 ativos, tá? Hoje reduziu um pouco a distribuição por conta aí desses cortes na Selic, né? E o nosso terceiro lugar fica aqui com o BTLG11, eu também fiz um vídeo recente aqui no canal sobre o BTLG11, hoje eu tenho na minha carteira
carteira 54 cotas do BTLG11, que me rende um pouco mais de R$41 por mês. O BTLG11 ele é um fundo de logística, que é um fundo mais seguro, mais conservador dentro do cenário de fundos imobiliários e que por esse motivo também gera um dividendo um pouco mais assim singelo, né? Ele caiu aqui na sua cotação, né, recente, nos últimos 6 meses, ele chegou em R$107, agora está em R$ 99,9, tá? Porém ele deve subir um pouco mais de preço, até por conta desse caixa gigantesco, né, de R$863 milhões. Ele deve provavelmente fazer algumas aquisições agora nos próximos meses, né? Ele tem uma boa liquidez média diária, ele tem um P sobre VP ok, né, 1 a 1 ali, basicamente. Ele tá custando o que ele deveria custar, porém o mercado ainda não começou a valorizar esse fundo imobiliário, e ele tem ali uma distribuição singela de dividendos. Porém, se você pegar aqui 5 anos aqui, ó, da distribuição, ele é bem sólido, tá? Ele é um fundo bem sólido e bem tranquilo de se lidar, então ele vem para trazer mais estabilidade para minha carteira de fundos imobiliários, tá? Ele fica aqui com o nosso terceiro lugar. E antes de entrar no top 2, eu tenho uma recomendação para você, que é o meu curso completo sobre fundos imobiliários. Ele está com R$100 de desconto e eu ensino a você a minha estratégia em fundos imobiliários. E você também tem acesso a uma carteira completa ali para você gerenciar os seus ativos e o rendimento médio mensal da sua carteira, tá? O link dele vai estar aqui na descrição, logo abaixo aqui do vídeo. Vale super a pena você conferir o mestre dos fundos imobiliários. E o nosso segundo lugar fica com o XP-LG11, mais um fundo de logística que eu possuo hoje 120 cotas e me rende um pouco mais de R$93 todos os meses, tá? Hoje ele custa R$106,31, né? Ele subiu um pouco de preço e teve uma correção recente aqui. Ele tem uma distribuição singela de dividendos, né, de 8,56%, né? E ele é um fundo que está descontado também. Ele deveria estar custando R$110,26, ele está custando R$106,31, com o potencial de alta, inclusive agora com os cortes da Selic e uma fomentação maior no mercado de fundos imobiliários. Você tem uma migração dos investidores da renda fixa para a renda variável, aumentando assim tanto a liquidez média diária dos fundos, mas também a entrada de capital dentro desse mercado. Ele também tem um caixa bem robusto de R$409 milhões. Deve acontecer algumas aquisições aí nos próximos meses também, acredito eu. Eu não li recentemente o relatório gerencial desse fundo imobiliário, mas eu vou ler e trago, inclusive posso até trazer aqui para o canal um vídeo sobre ele, tá? Rendeu aqui 0,78 centavos na última distribuição de dividendos e ele também é um fundo que tem uma distribuição mais sólida, né, mais concreta aqui, você não tem muita oscilação quando nós falamos do XP-LG11, então ele é o nosso segundo lugar em quesito de alocação desses 5 ativos que eu tenho em carteira hoje. E o nosso primeiro lugar com 161 cotas adquiridas que me geram R$161 atualmente é o HGCR11. Eu também fiz um vídeo aqui no canal sobre esse fundo imobiliário. Ele também é um fundo de papel, né, voltado aqui na minha carteira mais para os dividendos, né? O meu foco com ele é gerar um dividendo um pouco mais agressivo na carteira e puxar um pouco mais a rentabilidade mensal da mesma, né? Porém, ele também está sofrendo aqui, ó, com os cortes da Selic, ó. Ano passado, no mesmo período, ele pagou R$1,20 e esse ano ele pagou R$1. São 20 centavos a menos por cota, ou seja, os meus dividendos foram relativamente prejudicados, tá? Mas ele é um bom fundo imobiliário, lembrando que não é uma recomendação, só estou falando aqui por conta dele apresentar bons números, tá? Tem uma liquidez média diária de R$3,5 milhões, ele está valorizado, ele está pagando um prêmio ali, deveria estar custando R$100,79 e está custando R$102,80, com a previsão de subir um pouquinho ali o preço por cota aí nos próximos meses, um bom número de cotistas também e obviamente ele tem uma boa administração e gestão, né? Administrado e gerenciado pela Credit Suisse, né? Então ele é um bom fundo imobiliário, eu gosto muito do HGCR11 e ele complementa essa regra que eu tenho de equilíbrio na minha carteira de fundos imobiliários. Pelo menos esses 5 ativos que eu mostrei para você, eu trouxe uma carteira bem equilibrada. São 2 fundos de papel, 2 fundos de logística e um fundo de tijolo. É uma carteira bem equilibrada. Caso eu viesse a querer maiores rendimentos, um dividendo um pouco mais arrojado, eu poderia substituir o MAL 11, né, por um fundo híbrido que eu poderia esticar um pouquinho mais a rentabilidade voltada para os dividendos. Mas o MAL 11 ele gera uma boa rentabilidade também na valorização da cota. Agora, antes de revelar o quanto que eu precisei investir para gerar hoje um pouco mais de R$370
todos os meses de dividendos. Eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal para mais conteúdos como esse aqui e deixasse o seu gostei, né? Se você gostou desse conteúdo até o momento, deixa o seu gostei aí. Eu espero ter passado boas informações para você sobre o mercado de fundos imobiliários, que você tenha compreendido um pouco da minha estratégia de investimentos. E resumindo, hoje, para essa carteira aqui de modo geral, esses 5 ativos que não são a minha carteira como um todo, mas são 5 ativos que eu tenho lá. Achei bem interessante trazer essa proposta de vídeo aqui hoje, né? O valor total investido é de basicamente R$ 42.837,75, distribuído nesses 5 fundos imobiliários. E como eu expliquei quantas cotas eu tenho de cada um deles, é só você fazer uma continha aí, você vai saber quanto que eu investi em cada um deles para obter esse resultado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comente aqui embaixo a sua opinião sobre esses ativos de modo geral. Você possui alguns desses ativos na sua carteira de investimentos? E é isso, eu aguardo você em um próximo vídeo, quem sabe uma próxima aula dentro do curso. Um grande abraço para você, bons lucros e até um próximo vídeo ou uma próxima aula. E muito obrigado pela sua presença aqui.